Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Física 2.0. Essa é a minha aula de número 4 sobre vetores. E na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios. Eu trago pra gente 4 questões muito interessantes e nós temos a aprender muito com essas questões. As 3 primeiras vão ser na tela, vocês acompanham aí toda a resolução na tela comigo. E na quarta, a gente volta aqui pro quadro para finalizar essa aula com chave de ouro. Vamos lá? Na tela aí para vocês. Beleza, pessoal, o exercício diz o seguinte, ó. Dados os vetores A e B, a melhor representação para o vetor A mais B é... Então vejam que nós temos aí, né, o nosso papel milimetrado, estão representados aí os dois vetores, A e B, e vocês podem perceber o seguinte, que para eu somar A mais B, eu preciso colocar aquele esqueminha, né? Pessoal, olha só, não tem como você entender a aula de hoje se você não tiver visto os 3 primeiros vídeos, tá legal? Essa é a aula de número 4. Eu vou fazer coisas aqui, eu vou somar vetores, eu vou transladar vetores, arrastá-los, vou aplicar Pitágoras. Eu vou fazer coisas aqui hoje que se você não tiver visto as aulas anteriores, não tiver uma base, você vai ficar perdido, tá legal? Tá? Então assiste a aulinha lá, se você não viu ainda, cai dentro lá, respira fundo, toma coragem, vai lá assistir as aulas anteriores, tá legal? Então, nós temos aqui que somar os vetores A mais B, né? Então, vamos colocar ali o A e logo na sequência vem o B, né? Um seguido do outro, né, professor? Um começa onde o outro termina? É exatamente isso. Então, vamos arrastar esse vetor, transladar esse vetor B. Eu vou colocar ele bem aqui, ó. Beleza? Então, agora eu coloquei o vetor B logo ali seguido do vetor A. E vou traçar o vetor soma. O vetor soma começa no início do A e termina no final do B. Logo, o vetor soma tem essa característica, tem essa representação. Ele está na horizontal e para a direita. Tá legal, pessoal? Ele ocupa aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Letra D de dado, pode marcar. Vamos trocar agora, vamos para a questão de número 2. Deixa eu trocar essa tela. A questão de número 2, ela caiu no vestibular da UFRN. Tá legal? Questão muito interessante, diz o seguinte, ó. Qual é o módulo da resultante das forças coplanares M, N, P e Q, aplicadas ao ponto O, como se mostra na figura abaixo? Então, nós temos que, nessa figura, nesse papel milimetrado, cada quadradinho desse aí tem 1 newton, né, professor? Isso, garoto. Então, a gente começa a ver qual é a intensidade desses vetores que estão representados na figura. Por exemplo, o vetor M de Maria, o vetor M, ele tem qual intensidade? Vamos contar quantos quadradinhos ele tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, professor. Então, ele vale 6 newtons. Isso, exatamente isso. Se ele tem 6 quadradinhos, ele tem uma intensidade igual a 6 newtons. E a gente faz a mesma coisa com o P. Então, o M vale 6, o P vale 3, o Q também vale 3 e o N ele vale 7 newtons. Tá legal? Beleza. Agora que eu já sei quanto vale, qual é a intensidade, qual é o módulo de cada vetor, é só a gente achar o vetor resultante, né, pessoal? Vamos lá. M e P estão na mesma direção em sentidos opostos. Subtrai, né, professor? Isso. 6 menos 3 dá 3 mesmo, né, Davi? Exatamente. Vamos desenhar esse vetor? O vetor resultante aqui no eixo Y, aqui no meu eixo vertical, ele tem 3 newtons e é vertical para cima, né, Davi? Isso. O M é maior que o P, então ele fica para cima. 3 newtons, vertical para cima. Vamos agora fazer a mesma coisa no eixo horizontal aqui. O N vale 7 e o Q vale 3. Quando eu tirar 7, 7 menos 3 dá 4, né, professor? Isso. Vamos agora representar o vetor resultante aqui no eixo X. Vamos lá, ele tem intensidade 4 newtons, é horizontal e está para a direita. Legal. Aí agora a gente percebe que nós temos dois vetores que formam 90 graus entre si. Nós temos dois vetores perpendiculares entre si. E é óbvio que para resolver esse problema, agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aplicando Pitágoras, é pitagórico, né? Até um triângulo pitagórico 3, 4, 5, né, professor? Isso. Mas caso você não tenha percebido isso, você traça aqui o vetor resultante, beleza? Ele está bem aqui no meio, ó.
Perfeito, professor. E agora a gente aplica Pitágoras. Essa é a hipotenusa, né, Davi? Isso. Então, vou chamar aqui só de x, tá legal? X é o nosso vetor resultante, tá legal? X ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16, que dá 25, né, galera? E tirando a raiz aí de 25, a gente acha que o nosso vetor resultante vale 5 newtons, tá bom? Beleza, galera. Agora é só trocar aqui para a gente fazer a nossa questão de número 3. Beleza, galera. Questão de número 3 diz o seguinte. No plano quadriculado a seguir, temos 3 vetores, A, B e C. Cada quadradinho desse, pessoal, vale uma unidade. Uma unidade, tá bom? E aí, professor, o que você quer que a gente encontre? É o seguinte, qual é o módulo do vetor resultante da soma desses vetores? Então, a primeira coisa que a gente faz, Davi, é colocar ali um na sequência do outro, né, Davi? Isso, garoto, você tá ficando esperto. Um começa onde o outro termina, né, Davi? Exatamente. Então, vamos lá. Vamos deixar o A onde está e vamos arrastar o B. Vamos colocar o B no final do A. Beleza? Então, beleza. O EB fica bem aqui no final do A. Show, Davi, show. A gente pode mudar a sua intensidade? Não, Davi, não pode não. A gente pode mudar a sua direção? Não, muito menos. Pode mudar o seu sentido? Também não. Então, a gente representa aqui o B com as mesmas características que ele tinha antes. Ele ocupava 8 quadradinhos, então faça um vetor também ocupando 8 quadradinhos na horizontal para a direita e faz a mesma coisa com o vetor C. Vamos desenhar, vamos arrastar aqui, transladar o vetor C lá para o final do B. Beleza, galera. Então agora a coisa ficou assim. A seguido do A vem o B mais B, né, professor? Isso. E seguido do B vem logo o C, né, Davi? Isso. Então A mais B mais C vai ser quanto? Bom, vamos traçar agora o vetor resultante. Lembrando sempre que o vetor resultante começa no início do primeiro e termina no final do último. Então ele começa lá no início do A e vai até o B, né? Setinha com setinha, né, professor? Exatamente, garoto. Então vamos lá, representando o vetor resultante, o vetor soma, né? A gente tem aí essa representação, não é isso? Show de bola, professor. Que troço maluco. Ficou meio diferentão, né, professor? Ficou um pouco. Fica assim mesmo. Não esquente a cabeça com isso, não. Vai seguindo as regras, ainda que fique um pouquinho diferente, vai seguindo as regras que você vai conseguir chegar no resultado. Tá legal? Então esse é o nosso vetor soma, né, Davi? Isso. E agora, professor, como é que eu vou saber quanto vale esse vetor soma? Ele não está na horizontal, nem na vertical. Como é que eu vou saber quantos quadradinhos ele ocupa? Bom, a gente vai aplicar aqui Teorema de Pitágoras. É, Davi? É, Pitágoras. Você vai ver nessa parte aqui, olha, veja o que eu vou fazer aqui, olha. Veja que a gente tem aqui um triângulo, ó. Esse triângulo ele tem uma base, ó. Rapaz, não é que tem mesmo, Davi? Isso. E essa base ocupa quantos quadradinhos? Professor, deixa-me ver aqui. São 4, né? Isso, garoto, isso. 4 quadradinhos de base. E de altura, veja que ele ocupa 3 quadradinhos. Tá vendo aqui, ó? Vou botar aqui a linha pontilhada, ó. Rapaz, Davi, é mesmo, né? É um triângulo isso aí, Davi, é. E a minha hipotenusa é justamente um triângulo retângulo. E a minha hipotenusa é justamente o meu vetor soma, o meu vetor resultante. Aplicando Pitágoras, eu encontro o meu vetor soma. Vou chamar aqui de S, tá? Tô a fim de chamar de X, não. Vou chamar de S nessa questão. Então, S vai ser o quê? A minha hipotenusa ali desse triângulo, aplicando Pitágoras, como é que fica? S ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que eu já sei que vai dar 5, né, gente? Que nem no exercício anterior. S, então, igual a 5U, 5 unidades. É desse jeito que você faz esse tipo de exercício, tá bom? Não inventa nada, segue todas as regrinhas que nós aprendemos nas aulas anteriores, que você não se perde e chega na resposta numa boa, tá bom? Beleza, meu povo, então volta aqui pro quadro para a gente fechar essa aula. Olha para cá, a questão de número 4, ela fala o seguinte: com 6 vetores de módulos iguais a 8U, 8 unidades, tá, pessoal? Construiu-se o hexágono regular abaixo. Então essa aqui é a figura da questão. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é 0, 16, 24 ou 32U. Primeiramente, a gente consegue enxergar o seguinte: cada vetor desse tem 8 unidades. Cada um deles tem 8 unidades. É 8U, né, professor? Isso, cara. Então a gente coloca esse 8 aí para todo mundo. Veja, vamos botar aqui em azul mesmo. Ó. Vou botar aqui, olha, 8U,
8U, 8U. Para os 3 de cima, estão acompanhando aí? E para os 3 aqui de baixo também. Todos eles têm 8 unidades. Tá bom, professor. E como é que eu vou somar esses vetores? Você percebe o seguinte: cada vetor está começando onde o outro termina. Eles já estão em sequência, né, professor? Isso. Se já está em sequência, certinho, bonitinho, eles já estão arrumados para serem somados. Você percebe que esse vetor mais esse já está somando, né, Davi? Exatamente. Se eles já estão somando, aonde vai estar o vetor soma? Professor, o vetor soma ele começa lá no começo do primeiro e termina aqui com a setinha do último, termina no final do último. É isso aí, a gente vai ver isso aqui. Eu trouxe aqui os 3 vetores daqui de cima e coloquei eles aqui. Cada um deles tem 8 unidades, né, professor? Exatamente. Coloquei eles aqui. E os 3 vetores que estão aqui nessa parte de baixo, ó, eu coloquei bem aqui, que é para você enxergar o seguinte: 8U, 8U. É para você enxergar o seguinte: esses 3 vetores que estão somando têm um vetor soma, e esses 3 de baixo também estão somando, também tem um vetor soma. Então, se eu souber quanto vale esse vetor e souber quanto vale esse vetor, eu vou saber qual é o vetor soma desses 3 vetores e saberei qual é o vetor soma desses 3 vetores e depois é só eu somar esses 2 aqui que eu vou ter a resposta, que eu vou ter o gabarito da nossa questão. Só lembra do seguinte: quando eu tenho 2 vetores na mesma direção e no mesmo sentido, a gente soma eles, né, professor? É isso aí. E é por isso que eu preciso saber quanto vale esse cara e quanto vale esse para depois somar os 2 vetores somas desses 2 caras. Saquei, Davi. A princípio parece tranquila, né? Agora você precisa lembrar o seguinte: num hexágono regular, embora essa minha figura não esteja tão parecida assim com um hexágono, a gente sabe que é um hexágono regular. Então, num hexágono regular, você vai ter aqui, olha, deixa me botar aqui. Você vai ter aqui, olha, 6 triângulos. 6 triângulos, professor? Isso. E além disso, esses 6 triângulos, cara, eles são... Pronto, tá aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E esses 6 triângulos, eles são equiláteros. Eles têm todos os lados iguais. Ah, Davi, entendi, cara. Então, você tem aqui, olha, trazendo para cá agora, ó. Você tem aqui, olha, 1, 2, 3 triângulos, né, professor? Isso. E se esse lado é igual a esse, tudo aqui vale 8 unidades, professor? Exatamente. Agora ficou fácil, né? Agora dá para matar a questão numa boa. São 3 lados iguais, então aqui embaixo vale quanto? 8, né, professor? Isso. 3 lados iguais, aqui embaixo vale quanto? 8 também, né, professor? Exatamente. Então, quanto vale o meu vetor soma? Professor, vale 8 mais 8, né? Que é isso aqui tudo, né? Isso, cara, é isso aí que eu quero que você enxergue. 16 unidades, tá legal? E vai acontecer a mesma coisa lá, que é a parte de baixo ali, né, do hexágono. Vai acontecer a mesma coisa. Você tem aqui esse triângulo aqui, tem esse triângulo aqui, 1, 2, 3 triângulos, né? Isso. Todos equiláteros, exatamente. Então aqui é 8U, esse pedacinho aqui também, esse aqui também, e essa basezinha aqui também. 8U para todo mundo. A mesma coisa lá. Você tem um total de quanto ali? Ali vai ser a mesma coisa. A soma vai ser igual a 16 unidades. Então agora eu tenho 2 vetores, valendo 16U, os 2 na mesma direção e no mesmo sentido. Qual é a resposta da questão? Resposta 16 mais 16, 32. 32U, 32 unidades, letra D de dado, e a gente finaliza essa aula de hoje. Tá legal, pessoal? Galera, espero que essa aula tenha ajudado você, que esses exercícios que eu trouxe, que tenham realmente aberto um pouco a mente de vocês, para que vocês consigam pegar o seu livro de física, a sua apostila e caminhar sozinho. Beleza? Na aula de número 5, a gente começa a ver o método do paralelogramo. Nós vamos ver aqui a lei dos cossenos, vamos aplicar a lei dos cossenos para alguns exemplos básicos e clássicos que vira e mexe está caindo aí em alguns concursos. Tá legal? Eu deixo um grande abraço para todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.